Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro. E como acontece em toda segunda-feira, aqui no Notícia de Frente, nós temos sempre uma entrevista especial. E hoje, a nossa entrevista é com o secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo. Aqui na bancada também, o jornalista Antero Paes de Barros e o professor Lorenberg Alves. Bom dia, secretário. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lorenberg, Antero e todos aqueles que nos acompanham aqui na Notícia de Frente. Bom dia, Antero. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Gilberto Figueiredo, nosso secretário da Saúde. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Antero. Bom dia, secretário. Bom dia, telespectador. Secretário, para começar aqui, quando o senhor assumiu a Secretaria de Saúde no início desse ano, tinha lá contas em aberto num volume consideravelmente alto. O valor total aí que estava em aberto passava dos 600 milhões de reais. Só com as prefeituras era algo em torno aí de 270 milhões de reais. Passamos aí, 9 meses de governo praticamente. O que é que foi possível fazer em relação às finanças da Secretaria de Saúde de lá para cá? Pagou todo mundo já, secretário, ou ainda não? Essa é a vontade, esse é o sonho, mas infelizmente as contingências financeiras do Estado não permitiram ainda sanar 100% dos débitos existentes com fornecedores e também com os municípios do Estado de Mato Grosso. Nós já amortizamos um valor significativo desse resto a pagar que vem se acumulando especialmente nos últimos 3 anos. Já pagamos aproximadamente 300 milhões de despesas que foram escrituradas no exercício anterior. Hoje, nós estamos rigorosamente... Então é o seguinte, fazendo uma continha rápida aí, o valor em aberto, o débito total era de 650, hoje seria então de 350 milhões de reais. Aproximadamente isso. Esse número se altera todos os dias, né? A gente só tem um registro oficial ao fechamento do balanço do mês, mas é o que aproximadamente existe hoje, né? Nós amortizamos muito das dívidas que tinham com os fornecedores, que no mês de janeiro já se acumulavam em quase 6 meses de crédito com o governo do Estado, que gerava uma dificuldade muito grande, inclusive, de nós fazermos aquisições. Nós buscamos dar regularidade a partir dessa gestão do mês de janeiro e nós, com os municípios, estamos rigorosamente em dia com os repasses mensais e já começamos a amortizar dívidas relativas ao ano de 2018. Fornecedores e prefeituras, nesse ano de 2019, os pagamentos estão sendo feitos em dia, não tem ficado nada para trás. Com os municípios, nós já pagamos o mês de agosto, ou seja, né, o que está em aberto é mês de setembro, que sequer terminou ainda. Com os fornecedores, sempre vai existir aí um delay que varia entre 2 e 3 meses, porque os fatos geradores na área da saúde, eles são todos apropriados no sistema do DataSUS do Ministério da Saúde. E esse trânsito entre a alimentação, a disponibilização daquilo que se produziu no Ministério da Saúde é com 60 dias. Aí tem todo um trâmite burocrático junto aos escritórios regionais, aos setores de controle e avaliação dessas contas. Então, normalmente é natural que haja uma diferença entre o fato gerador e o pagamento de 2 a 3 meses. Mas considerando esse tempo aí, entre a prestação do serviço ou o fornecimento desse serviço, até o pagamento, analisando-se isso, levando-se isso em conta, não tem ficado conta para trás. O pagamento dos fornecedores de serviços na saúde no país é regular, no mínimo 2 meses depois do fato gerador. Nós temos feito um esforço, até porque nós dependemos da nossa cadeia de suprimentos nos nossos hospitais, especialmente, para manter os fornecedores dentro desse limite, né? Um atraso razoável para que a gente não tenha interrupção de nenhum serviço. Todos os nossos hospitais estão bem supridos de material médico e medicamentos, todos eles. Hoje, nenhum hospital nosso tem menos de 60 dias de garantia de suprimento à frente.
para não ter nenhum risco. Quantos hospitais hoje estão sob a administração do governo estadual? São 9 hospitais administrados pelo governo do estado e 3 hospitais sob gerenciamento e tutela de consórcios intermunicipais de saúde. Ô, secretário, nos últimos meses, a atenção da imprensa, da mídia, de tudo, se voltou para Cuiabá. Se voltou para a decisão importante que foi tomada, que é uma decisão que atende o estado inteiro, a gente sabe disso, que é a questão da Santa Casa de Misericórdia, que virou Hospital Estadual Santa Casa. Mas o início do governo foi marcado por idas do senhor ao interior. Como é que está o interior? E como é que está a Santa Casa? Como é que está o funcionamento da saúde no interior, depois da sua ida a Rondonópolis, a Sinop, a Barra do Bugres, a Barra do Garças? Parece que tem uma decisão, inclusive, de tirar do hospital de Barra do Bugres e levar para Tangará da Serra, aqui no Médio Norte. Como que é isso? Bom, todos os nossos hospitais hoje têm um registro de produção superior àquela que era registrada no início da nossa gestão, tem um custo, em alguns casos, inferior, eu digo em alguns casos inferior, porque quando você incrementa e acelera mais a produção, automaticamente você contrata mais serviços e gasta mais medicamento e material, então você pode aumentar o custo, mas indistintamente todos têm uma produção melhor do que tinham. Muitos deles estavam quase parados por falta de suprimentos, não havia estoque de medicamentos. Eu me recordo quando fui a Rondonópolis, não tinha folga para funcionar o hospital um dia, porque precisava todo dia estar emprestando medicamento e material para funcionar, e não era diferente em Sinop. Hoje todos estão supridos, nós estamos agora numa força-tarefa, que é de licitação de todos os serviços médicos no estado de Mato Grosso. Publicamos ontem o primeiro edital, que é licitando todos os leitos de UTI de todos os nossos hospitais e, paulatinamente, todos os demais serviços, que hoje são prestados por pessoa jurídica, que na maioria deles eram prestados e ainda são prestados de forma indenizatória ou em contrato emergencial, passarão por um pregão eletrônico. Eu assinei, propus inicialmente, antes de tomar posse, um TAC com o Ministério Público. Estou em fase final de negociação com um TAG com o Tribunal de Contas, uma proposta feita por iniciativa do Governo do Estado e da Secretaria de Saúde, para que a gente, no universo aí de no máximo um ano e meio, regularizemos toda a cadeia de fornecimento com contratos formais e licitação realizados no estado de Mato Grosso. Nós fizemos um amplo diagnóstico da nossa rede hospitalar, detectamos as eficiências no aspecto físico, no aspecto de recursos humanos e no aspecto de equipamento. Estamos, nesse momento, finalizando uma planilha de investimento, algo próximo a 100 milhões de reais, em que todos os hospitais vão receber um enxoval completo para melhorar a sua estrutura, para substituir equipamentos que já são obsoletos, e temos uma iniciativa de abertura de novos leitos de UTI em Sinop, em Rondonópolis, em Alta Floresta, em Colíder e também aqui no Hospital Estadual Santa Casa, onde nós vamos ampliar a capacidade de atendimento nesse gargalo existente hoje no estado, que é a falta de UTIs. Secretário, no dia 5 de janeiro, o senhor deu uma entrevista para o site VG Notícia e na entrevista, um dos trechos, o senhor disse: pretendemos continuar regionalizando mais e especial os hospitais que estão sob a tutela do Estado e ocupar de forma definitiva os hospitais que hoje estão sendo gerenciados pelas organizações sociais. Fecham aspas. Vou fazer 2 perguntas com relação a isso. A primeira, é possível hoje se fazer um balanço desse chamado regionalização da saúde? Essa é a primeira questão. A segunda questão, houve uma época, secretário, que se tinha uma comissão dentro da Secretaria de Saúde que saía para os municípios para fiscalizar cada um desses municípios. Essa comissão não existe mais. A minha pergunta é, o senhor, com toda a experiência que o senhor tem e esse período que o senhor está à frente da saúde, é possível retomar a construção ou a formação dessa mesma comissão com esse mesmo objetivo? Isso já está sendo feito.
né? Nós já fortalecemos uma área chamada controle e avaliação na Secretaria de Estado de Saúde, cujo objetivo é justamente fiscalizar, acompanhar e avaliar as contratualizações existentes na maioria dos nossos hospitais. Esse trabalho ele é feito pelos nossos escritórios regionais, são 16 regiões de saúde com 16 mini-secretarias esparramadas no estado que tem essa função, né? Cuidar da planificação regional em conjunto com os secretários municipais e também supervisionar os serviços que são pactuados regionalmente. Na secretaria, a área de controle e avaliação também faz essa abordagem de fiscalização. Esse realmente é um setor que foi estrangulado ao longo dos anos com a chegada das organizações sociais. Aparentemente parece que a regra era não fiscalizar, não avaliar o serviço prestado. Isso não existe mais. Não tem mais nenhum dos nossas unidades de saúde essencialmente 100% controlada por um terceiro. O controle é nosso. O que o governo do estado faz é licitar conjunto de serviços que pessoas jurídicas prestam à especialidade disso, mas o controle, o gerenciamento, a coordenação é do governo de Mato Grosso. Agora, essa é uma cobrança, secretário, que vem sendo feita, né? O governo tem procurado melhorar a qualidade do serviço, mas aí falam assim, olha, mas continua terceirizando. A gente sabe que tem que terceirizar, é preciso terceirizar para poder prestar o serviço. Agora, a pergunta é a seguinte, diminuiu o custo nas unidades de saúde que são administradas pelo Estado? Bom, aquelas que eram administradas por OS, criava um monte de filhotinho para prestar o serviço de restaurante, lavanderia, lixo hospitalar, manutenção e contratava essas empresas por valores superfaturados, o que engordava o valor dos contratos. O governo do estado pagava a OS muito possivelmente negociava um valor acima do valor do mercado. Só recuperando aqui, abrindo um parênteses, só para recuperar a colocação que o professor Lorenberg fez. Então, aquela comissão que existia lá atrás para fiscalizar, não fazia o que tinha que fazer. É uma interpretação. Foram convidados a não fazer, né? Não foram cobrados para fazer ou impedidos de fazer. É por isso que, nesses processos que nós identificamos... Ou já que estava entregue ao AS, deixa o AS administrar. Existe uma série histórica, né? Processos abertos aí de inúmeras OS nos últimos 10 anos, correndo, processos judiciais correndo de toda a ordem. Agora, dá para ilustrar essa questão aqui, vamos pegar aqui um exemplo bem próximo aqui de nós. O Antero tocou no assunto aqui, agora há pouco, o Hospital Estadual Santa Casa, em relação ao que era antes, ao que é hoje. O que é que foi possível enxugar? E o senhor falou aqui o seguinte, olha, não, melhorou o atendimento, mas foi possível enxugar o quê de custos no Hospital Estadual Santa Casa hoje? Bom, eu não posso, logicamente, usar o Hospital Estadual Santa Casa como referência para fazer uma análise comparativa, porque eu não tenho o registro de qual era o custo efetivo da sociedade beneficente, né? Eu posso analisar a performance desse hospital na série histórica que começa a se construir a partir daqui. O senhor pode analisar com relação ao número de funcionários, de servidores e tal, isso dá para avaliar. Então, assim, até onde temos conhecimento, a sociedade beneficente tinha aproximadamente 650 servidores. Nós temos 350, né? Nós contratamos pessoas jurídicas para fazer a maioria dos serviços que são de área meio, né? Como restaurante, lavanderia, lixo hospitalar, limpeza, vigilância, etc. E contratamos pessoas jurídicas com especialistas, né? Em áreas específicas na área da saúde, cujo contrato é bastante claro, é um pagamento pela produção. Se fizer cirurgia, recebe, se não fizer cirurgia, recebe, ou seja, se fizer plantão, recebe, se não fizer, não recebe. Então, ao final do mês é feita uma auditagem e só fatura aquilo que efetivamente aconteceu. Outro fator preponderante é que existia um discurso aqui no Estado que não se conseguia contratar serviços na área da saúde pela tabela SUS. Então, nós temos aí contratos que pagam 5 tabelas SUS, em alguns casos, exames que se pagou 10 valores equivalentes à tabela SUS. Nós tomamos uma decisão estratégica. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós conseguimos contratar pela tabela SUS e aquilo que nós não conseguimos. Só existe uma forma de fazer isso.
fazendo os editais pela tabela SUS. Quase que na totalidade dos serviços prestados no Hospital Estadual Santa Casa são pela tabela SUS. Então, o discurso que não haveria fornecedores, né, que aceitariam prestar serviço pelas tabelas SUS foi por terra. E esse era o discurso dos filantrópicos? Sim, é um discurso Discurso dos privados, de todos os privados. De modo geral, no Brasil afora, né? Agora, existem aspectos regionais. Em determinadas localidades no estado, você não dispõe da concorrência suficiente para alguém prestar serviço pela tabela SUS e aí o preço é elevado. Você não dispõe de um hall de laboratórios disponíveis para exames de imagens e outros exames, aí, logicamente, você não consegue. Então, não é uma regra absoluta que vale para todo o estado. Agora, as licitações que nós estamos soltando, para aquelas que existe referência de tabela SUS, o ponto de partida é a tabela SUS com o desconto. Quem ganha? É quem dá o desconto. Então, quando eu falo que nós fizemos aqui as contratações emergenciais, nós fizemos a base e a tabela SUS e quem ganha é quem aplicou o desconto, ou seja, foi a menor do que a tabela SUS, né? Agora, existem em alguns casos, algumas especialidades, como é o caso das UTIs, por exemplo, que existe uma referência nacional, mas dificilmente se consegue contratar uma diária de leito de UTI não habilitado, né, pelo valor de que o Ministério efetivamente patrocina. Aí há a contrapartida do governo do estado, mas isso também é diferente em cada região. Nós estamos experimentando agora, nós estamos licitando todas no estado, para todos os hospitais. Nós fazemos um edital do serviço, mas cada hospital é um lote diferenciado na licitação, então existe uma concorrência individual em cada lote, em cada hospital. Não significa dizer que nós estamos licitando tudo objetivamente para uma empresa ganhar. Pode acontecer isso? Pode, mas ela vai ter que ganhar em todos os lotes. E aí nós vamos fazer isso em todas as outras especialidades, em todos os exames, em todos os serviços, seja de área meio ou área finalística, que nós necessitemos de serviço, nós vamos fazer os pregões eletrônicos com a competição nacional. Ou seja, eu tenho escutado muita reclamação que nós estamos deixando as empresas de Goiás, de Goiânia, vir para cá para tomar o espaço. O espaço da competição é aquele que está definido na legislação, da Lei 8.666. É o território nacional. Então, nós não temos como fazer um protecionismo impedindo que empresas participem na concorrência que nós fazemos no estado. Desde que elas ofertem ao governo a melhor condição financeira e atendam os requisitos técnicos estabelecidos nos termos de referência e passar por toda a auditoria jurídica, que é da Comissão de Licitação e da Procuradoria-Geral do Estado, serão sim contratados pelo governo do Estado. Secretário, a Sociedade Beneficente Santa Casa, ela tinha várias empresas que funcionavam dentro lá da Sociedade Beneficente Santa Casa. Com a requisição administrativa e com a transformação no Hospital Estadual Santa Casa, essas empresas continuam lá? Se continuam lá, qual que é o pacto que elas fizeram com o Estado? Ou não continuam lá? Como é que está essa situação? Algumas já não estão mais lá. Foram notificadas e tiveram que deixar o espaço porque a requisição administrativa do governo do Estado abarca toda aquela quadra, inclusive, né, com as empresas que se instalaram lá ao longo dos anos. Quem que não está mais lá, secretário? Algumas empresas que prestavam serviços laboratoriais, inclusive dentro do hospital e na adjacência. Porque os serviços que nós licitamos, essas empresas não ganharam, tiveram que deixar. Vou dar exemplo. O Laboratório Carlos Chagas era o fornecedor de exames para a Sociedade Beneficente Santa Casa. Mas na disputa ele perdeu. Portanto, ele perdeu, uma outra empresa se instalou para prestar esse serviço. Existe na área de imagens, tinha uma empresa instalada lá que prestava serviço. Concorreu, perdeu, uma outra empresa assumiu o serviço. E tem outras instituições que estão locadas naquela região que sequer prestam serviços para nós ou prestaram serviço. A nossa assessoria jurídica, a Procuradoria-Geral do Estado, vai começar agora a tratar desses aspectos, porque o nosso foco principal era fazer funcionar o hospital, né? Então nós não queríamos arrumar confusão e teríamos que ter foco absoluto, senão a gente não abria o hospital. Feito isso agora, a Procuradoria-Geral do Estado, ali tem estacionamento, ali tem outras empresas instaladas naquela área, que vai haver uma negociação com o governo do Estado para dar a legalidade definitiva para isso.
Secretário, no dia 24 e 25 de abril, o senhor participou, juntamente com outros secretários, do Conselho Nacional de Secretários. E nesta mesma oportunidade, o senhor assinou um termo de compromisso com a Associação Hospitalar Moinhos de Vento. A minha pergunta é, qual a importância para Mato Grosso desse termo de compromisso com essa associação e qual é a vantagem que a saúde pública mato-grossense ganhou com relação a isso? Esse é apenas mais um. Eu já assinei mais de 7. Né? O que é isso? Existe um programa, né, o PROAD, que é o Programa de Apoio Institucional às Secretarias de Estado de Saúde, coordenado pelo CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde. A maioria dessas instituições, elas gozam de, vamos dizer assim, incentivos fiscais do governo federal. Em contrapartida, elas precisam prestar um serviço ao governo federal, oferecendo essas consultorias gratuitamente. Então, o que nós fazemos? Todas as oportunidades que temos de melhorar a nossa capacidade de gestão nas mais diversas frentes, eu aproveito, eu faço adesão e a nossa equipe está sendo qualificada em 7 projetos estruturantes diferentes, com hospital, com HCOR, com Sírio-Libanês, com Albert Einstein e também com o Hospital Oswaldo Cruz e agora com o Hospital Sines. Ou seja, são diferentes projetos em várias áreas, por exemplo, acontecendo nesse momento, um que é a planificação da região de saúde com todos os municípios da região sul, algo que era um anseio do Estado, dos profissionais da saúde, que tem aproximadamente 10 anos e agora está se cristalizando, porque nós colocamos prioridade nisso. Né? Existe programa que é para nós melhorarmos a área do planejamento, existe programa para nós melhorarmos os mecanismos de contratualização do serviço na área da saúde, existe programa para melhorar a segurança do paciente na nossa gestão hospitalar, na modernização de gestão hospitalar, ou seja, os nossos servidores hoje estão assoberbados de uma carga substancial de qualificação, o que tinha nos últimos anos sido bastante restrito, mas a nossa escola de saúde e também toda a área nossa de gestão de recursos humanos está investindo maciçamente para que a gente possa melhorar os resultados da nossa gestão. E os cursos são feitos aqui ou lá fora? São feitos aqui, ou no conjunto dos municípios. No caso desse que eu disse, ele é realizado na região de Rondonópolis, mas a consultoria vem para cá e aí os nossos profissionais que estão esparramados no estado vêm para Cuiabá ou para onde foi definido o local para fazer uma certa rotina de qualificação. E o senhor tem oferecido, porque eu acho muito relevante esse projeto aí, que eu nem conhecia, soube agora pelo professor Darenberg, pela explicação do senhor, e o senhor tem oferecido vagas aos municípios ou essa qualificação é exclusivamente dos servidores? Não, alguns são para os gestores, inclusive, que atuam no município, não especificamente só para os gestores da secretaria. A exemplo desse que eu expliquei de Rondonópolis, 1.800 profissionais da saúde estão envolvidos nesse projeto. Por quê? Porque é feita a qualificação, a preparação dos multiplicadores que depois vão avançando na região. Nós reunimos todos os municípios em Rondonópolis no evento, no lançamento desse projeto, todos os municípios que compõem a Regional Sul. Esse programa nós resolvemos iniciar por lá até pela abrangência da região, pela importância que tem a região, e ele se estende a servidores das secretarias municipais. Nós oferecemos vagas, inclusive, para hospitais privados, quando nós estamos trabalhando na melhoria da capacidade gerencial dos nossos hospitais, nós oferecemos vagas para o Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Nós oferecemos vagas para o São Benedito. Nós oferecemos vaga para o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. À época que iniciamos, oferecemos vaga para a Santa Casa. Enfim, nós enxergamos a rede de assistência no Estado como responsabilidade nossa também de promover melhoria qualitativa da gestão. Quando um hospital que atende qualquer procedimento do SUS no Estado de Mato Grosso não apropria devidamente esse procedimento, o Estado todo perde. Porque é baseado na produção estadual, que se cria a série histórica para que o Ministério da Saúde defina os recursos a serem destinados para esse Estado.
E quando ele olha para o nosso estado, nós estamos recebendo tantos milhões e sequer estamos apropriando a produção equivalente àquilo, ele fala, ó, eu estou mandando mais dinheiro que vocês necessitam, porque vocês não estão nem cumprindo aquilo que eu estou mandando. E isso ocorre em praticamente todos os municípios, no estado todo e no Brasil todo. O Brasil ainda tem um problema grande, que é sistemas de gerenciamento hospitalar que sejam modernos, que consertem. Nós não temos sequer um prontuário único ainda do SUS no país. Então, são muitos sistemas funcionando e muito poucos profissionais capacitados para alimentá-los. Secretário, o senhor falou em dinheiro. Por falar nisso, tem uma polêmica danada aí, né, envolvendo a Prefeitura de Cuiabá e o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde. Né? Aí a Prefeitura cobra duas contas. Uma de uma emenda parlamentar de 82 milhões, que o governo disse que não vai pagar. E a outra conta que a Prefeitura cobra é de 56, aí o Estado diz que não deve nem 40 milhões, é algo em torno ali de 39 milhões de reais. E aí a reclamação mais recente é a seguinte: o secretário Gilberto Figueiredo não quer dialogar? A Prefeitura disse, olha, nós estamos querendo diálogo, mas eles não conversam, nós queremos conversar para ver o que é que eles vão pagar. Como é que é essa história, secretário? Bom, eu não sei quem fez essa afirmativa que o secretário Gilberto Figueiredo não esteja querendo dialogar. As maiores iniciativas de conversa com o secretário municipal de Cuiabá foi tomada por mim, né? Eu já tive mais vezes na secretaria dele do que ele na minha. E não há atrito e nenhuma dificuldade de relação entre eu e o secretário municipal de saúde de Cuiabá. Nós fizemos um pacto. Não vamos deixar que as picuinhas políticas venham atrapalhar a gestão da saúde no município e nem no estado, porque Cuiabá é o maior município do estado e, logicamente, a maior concentração da assistência está aqui no município. Eu posso interpretar, pelo que o senhor respondeu aí, que o secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Poços de Carvalho, concorda com esta posição do Estado em relação aos débitos do governo anterior, de que não é de 56, é de 39? As nossas equipes, a dele e a minha, gerenciado inicialmente por nós dois numa reunião, fizemos uma reunião onde nós queríamos pacificar, encontrar qual era o número correto dessa dívida. Porque existe uma certa desorganização, eu não peguei um Estado arrumado na área da saúde, né? Quem deve 650 milhões, quem constrói um déficit de 450 milhões de reais em apenas um ano, não estava conduzindo bem isso, né? Estou falando do governo de forma geral. A culpa de um resto a pagar não é exclusivamente de um secretário, né? Se o governo não definir como prioridade passar recursos para a área da saúde, não tem secretário nenhum que vai fazer milagre. Então, a conta pode até aumentar, né? A decisão estratégica do governo anterior foi não priorizar a saúde e, por conseguinte, não passou recurso para o secretário Luiz Soares poder honrar os compromissos que assumiu. Mas nós fizemos isso, deixamos as equipes identificar efetivamente qual era. Chegaram num acordo. Mas parece que no discurso do prefeito existe um número diferente. Eu tomei nova decisão. Agora eu pedi para a minha equipe o seguinte: eu não quero que vocês me apresentem simplesmente uma planilha de controle. Eu quero evidência documental na minha mesa de cada pagamento realizado, e se não tiver evidência documental, é sinal que o pagamento não existiu. Então vai entrar no FIPLAN, vai buscar todos os documentos contábeis que comprovam que na data X tal incentivo, tal pagamento foi realizado. Eu admito que errar pode ser humano, mas eu preciso ter certeza absoluta. A minha equipe me dá certeza que isso ocorreu. Então eu pedi evidências documentais, porque eu vi recentemente uma matéria de uma reportagem feita pelo prefeito, em que ele cita qual é o incentivo, qual é o mês que não recebeu, então nós vamos fazer um rastreamento nisso. Eu só posso me basear em cima daquilo que está escriturado oficialmente no governo do Estado. O prefeito ele faz uma analogia pela dívida por compromissos verbais assumidos pelo governo anterior. Essa dos 82 mil é o quê? É uma emenda que veio para custeio para o governo do Estado. Oficialmente ela entrou no caixa do governo do Estado. Ela não veio dizendo assim, olha, essa emenda nós estamos acreditando hoje, mas depois, governador, o senhor passa o dinheiro para a prefeitura. O que existe com a prefeitura é um acordo verbal e moral.
Eu acompanhei ele, a época que eu era vereador. Eu sei que esse compromisso moral existiu com o governo anterior, que não cumpriu. Quando chega no final de 2018, o secretário de Estado emite uma portaria dando oficialização a um repasse fundo a fundo de forma voluntária de 82 milhões dividido em parcelas, sem seguir os trâmites legais. Se o secretário Gilberto quiser passar um recurso hoje a qualquer município do estado do Mato Grosso, como incentivo na área da saúde, sabe qual é o procedimento? Primeiro, essa demanda nasce lá na região de saúde. Os municípios empoderados pelos membros que compõem a CIR, Comissão Intergestora Regional, define essa pactuação e tem uma resolução que sai de lá. Essa resolução vem para uma reunião mensal da CIB, Comissão Intergestoras Bipartite. Tem metade dessa comissão é representante dos municípios, metade são representantes do governo do estado. Essas decisões, elas precisam ser de consenso 100%. Se tiver um município que levantar o dedo e falar, eu não concordo, não tem a resolução aprovada. Depois disso, precisa ser levada à apreciação do Conselho Estadual de Saúde. Nenhuma dessas etapas foram realizadas. Esses 82 não tinham previsão orçamentária, por conseguinte, não existia nem lastro para o governo poder, naquela hora, assumir um compromisso de repassar isso. Esse recurso não estava na LOA para o orçamento de 2019. Foi por isso que nós notificamos o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas se manifestou oficialmente e determinou que era uma ilegalidade e determinou, inclusive, que eu cancelasse os atos do secretário anterior. Então, essa dívida, oficialmente, ela não existe. Não vai receber, o governo vai repassar, pode ajuizar, nós temos clareza que isso nunca vai acontecer, porque não há nenhuma legalidade. Esse recurso não existe oficialmente como dívida do governo do estado. Em relação aos demais, que são transferências voluntárias fundo a fundo, existe legislação específica, como expliquei qual é o rito disso. É essa que nós estamos auditando. E eu não posso deixar de reconhecer que existe uma dívida com Cuiabá e com todos os municípios do estado de Mato Grosso. Quando a gente escolhe pagar uma competência de um benefício, eu não escolho o município X ou Y, eu pago todos, inclusive Cuiabá. Cuiabá recebeu, ao longo desses primeiros meses da nossa gestão, um acumulado de 82 milhões. Isso só de 2019 ou não? Não. De 2019, dos compromissos assumidos com o município de Cuiabá, não são recursos para ficar na Prefeitura de Cuiabá especificamente. Para a Prefeitura de Cuiabá tem alguns incentivos, mas também tem alguns incentivos que vão para a Prefeitura fundo a fundo, mas ele tem que ser repassado para o Hospital do Câncer, para o HGU, para o Instituto Laios da Visão e para Santa Helena. E outros são repassados para subsidiar o pronto-socorro municipal e o Hospital São Benedito, além de alguns outros incentivos em algumas linhas que o governo criou de incentivo. Esse São Benedito e pronto-socorro, esse fica com a prefeitura, né? Sim, justamente para subsidiar atividades que o município de Cuiabá faz na urgência e emergência e também na alta complexidade do Hospital São Benedito. Isso vem desde a gestão do prefeito Mauro Mendes. Em nenhum momento nós mexemos nisso ou deixamos de repassar, escolhemos, não, Cuiabá nós não vamos repassar hoje, vamos repassar em municípios do interior. Todos são o mesmo comportamento. Nós passamos, voltando, Lúcio, de 2019, nós repassamos 58 milhões para Cuiabá. Agora, amortizamos dívidas de 2018 de 24 milhões de reais. Quando o prefeito fala assim, não, mas eu quero uma proposta, nem dos que seja parcelada, ora, vamos pegar 24, vamos dividir por 7 meses, quanto nós estamos pagando parceladamente da dívida anterior? Então, não sei por que esse Tem um valor X mensal nesse parcelamento, secretário? Não, porque, logicamente, é de acordo com o fluxo financeiro. Pode ter mês que eu pague mais, pode ter mês que eu pague menos, pode ter até mês que eu não consiga pagar nada. Mas a proporcionalidade é a mesma para todos os municípios, né? Porque o senhor não assim, paga mais só para Cuiabá. Não. Porque o atraso tem com todos os municípios, é isso? Porque para cada município, dependendo do incentivo, ele foi calculado ou por um valor per capita da população, ou seja, pelos indicadores que à época foi decidido. É lógico que Cuiabá tem um valor maior do que muitos municípios. É natural que dessa dívida toda, Cuiabá fosse o maior credor, né? Mas eu não escolho indiscriminadamente.
No passado fizeram isso. Quando eu assumi, tinha uma série, por exemplo, UTIs. Estava atrasado muito com Cuiabá, muito com Rondonópolis, outros municípios estavam adiantados. Então alguém prevaleceu, ou seja, fez opção de pagar mais para determinado município e menos para município. Em alguns, Cuiabá recebeu mais, Várzea Grande recebeu mais, Rondonópolis recebeu mais. Não me pergunte por quê. Mas que eu digo estava mais adiantado. Era o quê? É pela cara do freguês? Não posso pelo segurar fala, isso. É por aí, né? Não é o que nós fazemos hoje. Hoje nós pagamos todos. E se tiver que, se a disponibilidade financeira não for possível eu pagar todos os compromissos, eu vou sacrificar aqueles que não estão dentro desse balaio. Até para que ninguém possa amanhã ou depois falar que nós estamos discriminando. As picuinhas políticas que possam existir em Cuiabá não é uma picuinha com a população. A população não tem culpa disso. Nós não vamos penalizar a população de Cuiabá, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje é um tratamento igualitário a todos os municípios. Um dos fatores que eu posso assegurar que a saúde está melhorando no estado é porque o recurso chegando nos municípios, eles estão conseguindo fazer a parte deles. Eles ficaram praticamente em 2018 quase sem receber nada. Por isso gerou um caos. Aí tudo acabava desembocando em Cuiabá. Os municípios, com a ajuda dos consórcios municipais de saúde, que também recebem dinheiros nossos, nós temos uma das linhas, é o PAICI, que é um programa de apoio aos consórcios intermunicipais de saúde, são aplicados especificamente na saúde, permite que os municípios, se associados a uma rede de atendimento, façam muito daquilo que normalmente viria para Cuiabá. Então, a maior certeza que a gente pode ter é que o dinheiro chegando lá, e aí eu deixo um desafio para quem quiser, pode ligar para qualquer prefeito no Mato Grosso, se não vai reconhecer que nós estamos passando rigorosamente e foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos na história da saúde, que é o recurso chegar no lugar certo. Então, nós hoje, né, esperando por essa auditoria, que agora eu quero documento em cima de documento. Eu não quero saber o que diz o prefeito ou o que diz algum assessor meu. Eu quero a evidência documental na mesa. E aí, se tiver que fazer uma auditoria, também se tiver divergência, que o lado de lá apresente quais são as evidências. Para vocês terem uma ideia, o quanto de picuinha está se fazendo com isso, né? Eu não vi o prefeito atual fazer nenhuma cobrança ou ameaça dessa natureza ao ex-governador. Eu estava na Câmara Municipal de Cuiabá, cobrei insistentemente, estava anunciando, olha o que vai ocorrer, os 82 vai evaporar e o município de Cuiabá vai perder. Mas na verdade é o seguinte, aí só fazendo parênteses, o prefeito perdeu esse recurso voluntariamente. Ele perdeu esse recurso porque era a responsabilidade dele fazer um plano de aplicação do recurso. Ele não fez o plano de aplicação do recurso e, em não tendo feito, não tinha como mandar o dinheiro para Cuiabá. E aí ele perdeu o dinheiro. Mesmo que não tivesse feito um acordo moral, para que o Mato Grosso não perdesse esse recurso, só tinha uma alternativa, mandar ele para custeio para o governo do estado. Só tinha essa alternativa. O que se aproveitou, já que eu não fiz o plano, não vou receber, eu vou fazer um acordo moral aqui, governador, depois o senhor nos ajuda a equipar o pronto-socorro, porque no termo cuiabano comeu pança, passou o período para fazer o projeto e não fez. Foi isso que aconteceu na gestão passada. Mas tem um detalhe aí, né? Tem um detalhe. Isso foi corrigido depois por quem? Por iniciativa do ministro Wagner Maggi, que conseguiu uma emenda superior a 82. Né? Lembra no final da gestão do governo Temer? 100 milhões vieram para suprir isso. Então, Cuiabá acabou, em vez de 82, acabou ganhando 100, que é justamente o que foi utilizado, espero que tenha sido utilizado, para equipar o pronto-socorro municipal de Cuiabá. Secretário, nós vamos aqui a um intervalo comercial e o A Notícia de Frente volta daqui a pouquinho para a gente continuar falando sobre saúde, mas vai ter um tempinho aí para falar de um outro assunto, né? Falar um pouquinho de política. O senhor falou aí que o prefeito Emanuel Pinheiro anda cutucando o governo do estado com vara curta e que ele parece que quer levar isso para um outro campo, que não é exatamente o da saúde, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente nesta segunda-feira, com uma entrevista especial com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. E tem uma pergunta agora, um questionamento
do professor Lorenberg Alves. Secretário, se eu entendi bem, o senhor, quando falava a respeito dos repasses para a Prefeitura de Cuiabá, o senhor falou em 2 repasses, um no valor de um pouco mais de 80 milhões e o outro um pouco mais de 50 milhões. Eu gostaria que o senhor confirmasse isso. E uma outra questão, já junto com isso, da forma como o senhor vem falando, dá a impressão, me perdoe se eu tive essa impressão, de que há um sobrecarregamento de trabalhos dos funcionários da Secretaria de Saúde. A minha pergunta é, há uma programação para fazer um concurso público para a Secretaria de Saúde? Tá, vamos à primeira. O Estado de Mato Grosso repassou ao Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá, até agora, R$ 82.410.450,23. Desses 82 milhões, 24 milhões são referentes a pagamento e amortização de dívida de 2018. 58 milhões é da regularidade de recursos repassados desse ano. 24 milhões, dívidas do governo anterior. Do governo anterior. E 58 milhões é crédito de Cuiabá referente a essa gestão. Que nós estamos adimplente com Cuiabá no mesmo mês que estamos com os demais municípios do Mato Grosso. Dos incentivos repasse fundo a fundo, já pagamos o mês de agosto, e de contratualizações de serviço, que depende daquele fluxo que eu disse, que é mais ou menos 2 a 3 meses de diferença, porque são dados que precisam ser apurados pelo Ministério da Saúde. Esse sim, nós estamos com regularidade, setembro, agosto, provavelmente maio. O resto, isso é com todos os credores, não é com o município de Cuiabá. Por mais que se eu tivesse dinheiro no caixa hoje, eu não consigo passar para todo o município o pagamento, por exemplo, do serviço de UTI no mês de agosto. Porque eles não foram faturados ainda, eles não foram processados nem a nível nacional, não há como a gente pagar, porque isso é pago depois que tiver evidência no sistema. Não é o que o prestador de serviço fala. Em relação à segunda pergunta, em relação à carga de trabalho dos profissionais da educação, da saúde. Olha, nós temos aí um período muito longo sem concurso na área da saúde. E já temos um volume significativo de profissionais contratados na área da saúde. Quando eu falei que os nossos servidores estão numa overdose de qualificação, eu não estou dizendo que eles estão sobrecarregados. Eu estou dizendo que nós estamos potencializando a educação continuada, investindo maciçamente na melhoria na qualidade da competência dos nossos gestores, aproveitando a expertise dos melhores especialistas no país na área da saúde, que são os hospitais que eu citei. Isso não significa dizer que eles estejam trabalhando excessivamente além da jornada de trabalho. Nós fizemos um TAC com o Ministério Público, onde nós projetamos para o final do próximo ano a realização de um concurso, do edital de um concurso. Eu gostaria que fosse antes, o governador sabe do meu pensamento, eu acho que o SUS precisa de ter profissionais de carreira perene, nós estamos perdendo muito do potencial, do patrimônio intelectual que nós temos no SUS, há uma crescente aposentadoria de profissionais, mas, infelizmente, face às contingências financeiras, o governo do Estado, nesse momento, também está impedido de fazer o concurso. Secretário, e uma última pergunta aqui sobre saúde, sobre dinheiro. No orçamento do ano que vem, a saúde vai receber um pouco a mais? Até porque o orçamento do ano que vem, o Estado que previa um déficit de 700 milhões, já apresenta um superávit de 140 e poucos milhões, né? 120, né? 120, mais 140, de 100 milhões. A primeira versão da LOA, do orçamento para o próximo ano, ela praticamente quase que se permaneceu aquilo que estava orçado na área da saúde, né? Nessa segunda versão agora já se incrementou algo próximo a 70 milhões de reais, que vem justamente para a gente melhorar essa performance de melhoria substancial na nossa rede hospitalar. O que acontece é que a reforma tributária feita pelo governo do Estado, ela não permite ainda assegurar, né, estimar com certeza absoluta qual vai ser a receita. E o governador, ele tem o pé no chão, ele gosta de fazer as coisas com uma certa coerência. Então, ele não permitiu aos secretários que exagerassem na cesta de sonhos. Logicamente que a demanda feita pelo secretário de saúde, ela chega quase a R$500 mil
que eu solicitei pelo sonho da realização que a saúde precisa. Mas o governador promete que se houver uma performance substancial na área da saúde, os 12% que correspondem à saúde vai acabar chegando lá, aumenta o volume, e também o governo vai ter mais condições de priorizar os investimentos, não só na saúde, como na educação, na segurança. O que ele quer é ter uma segurança maior, não exagerar no sonho, numa lua, de fazer uma proposição, depois sai todo mundo gastando e depois não consegue efetivamente dar conta de pagar. Relembrando que esse é um governo que tem uma premissa, uma disciplina de valor. Nós só vamos prometer aquilo que a gente puder cumprir, e se a gente prometer, nós vamos cumprir. Então nós não vamos sair por aí enganando ninguém, fazendo projeto que nem louco, para depois arrumar uma dívida dessa que por causa dessa premissa do governo, que eu quero lhe fazer uma indagação. Porque o Mauro Mendes é muito contido. Assim, por que o senhor não promete o FEX? Porque o FEX é um sonho, não é uma realidade. O FEX não vem, eu não vou prometer, não vou colocar na receita corrente líquida. O senhor já disse aí que houve um acréscimo de 70 milhões. Nesse acréscimo de 70 milhões, é uma indagação que eu faço. Continua a previsão contida ou real? Porque assim, contida, quando eu falo contida, eu quero dizer o seguinte, que desde o ano passado, aliás, final do ano passado, quando ganhou a eleição, o governador Mauro Mendes, antes de tomar posse, foi lá e negociou com a bancada federal para colocar emendas da bancada federal, que saiu, inclusive, para colocar emendas na área da saúde, que totalizaria aí em torno de 100 e poucos milhões de reais para a saúde. Isso não está nessa conta, né? Isso aí, se vier, é uma surpresa positiva, né? Essa bancada, ela é ainda equivalente à bancada antes mesmo dessa gestão, da bancada anterior, que foi na ordem de 160 milhões de reais, ela foi contingenciada pelo Ministério da Saúde. Na hora de operacionalizado, o Ministério da Saúde, infelizmente, concluiu que o Estado de Mato Grosso não poderia receber 169 milhões para custeio, justamente pela série histórica. Nós não temos teto para ampliar a despesa em custeio. Então, ela ficou em 56 milhões de reais, nós já recebemos 56 milhões de reais. O que nós estamos fazendo nesse momento, um planejamento via Ministério da Saúde para transformar os outros 100 e tantos milhões, 109 milhões, em investimento. É com esse recurso que nós vamos fazer esse investimento substancial na melhoria de equipamentos para toda a nossa rede. Mas esses 109 milhões de Delta X aí? Se eles vierem, eles vão ser creditados desse ano. Se eles vierem, mas não estão creditados aí nessa análise do senhor? Do ano que vem, não. Do ano que vem, não. Do ano que vem, não. Do ano que vem, outras negociações a serem realizadas. Eu sou um cara otimista, eu espero que o Estado corresponda financeiramente na arrecadação e, por conseguinte, consiga investir mais na saúde. E agora a gente deixa um pouquinho a saúde, né? Falamos bastante aqui sobre a saúde do Estado, para falar de política, para falar de eleições municipais, né? A eleição para a Prefeitura de Cuiabá no ano que vem. O nome do secretário Gilberto Figueiredo já chegou a ser ventilado como uma das possíveis alternativas do grupo do governador Mauro Mendes. E aí, antes de continuar a entrevista aqui, a gente tem uma reportagem, né? Uma outra entrevista que foi lá no Jornal do Meio-Dia da última sexta-feira. O DEM não vai compor com Emanuel Pinheiro e terá candidatura própria. A afirmação é do presidente do diretório do partido aqui em Cuiabá, nessa entrevista que eu disse aqui ao Jornal do Meio-Dia. Vamos acompanhar aí. Como é que vai resolver aí essa, vamos dizer assim, esta divisão dentro do Democratas? Júlio e Jaime Campos ensaiando aí, e Júlio Campos nem ensaia, né? Ele já é mais declarado, né? Essa aproximação com o prefeito Emanuel Pinheiro, que não assume publicamente, mas é candidato à reeleição. De outro lado, o governador Mauro Mendes, uma grande liderança do Democratas, defende candidatura própria. Não vejo uma divisão de pensamentos, não. Eu estava presente numa reunião, na reunião onde a gente, inclusive, formou o diretório municipal, com a presença do senador Jaime, do governador Júlio, Fábio Garcia, Botelho, quase todo o diretório municipal reunido, onde ficou definido que o DEM, com os quadros que tem
com as opções que se apresentam e tendo a convicção que pode fazer uma gestão melhor, não há dúvida, o DEM terá candidato a prefeito em Cuiabá. Nos bastidores já circulou a informação de que o governador Mauro Mendes teria um compromisso, né? Quase um pacto com o ex-deputado e suplente de senador Fábio Garcia para que ele fosse candidato a prefeito de Cuiabá, se essa for a intenção dele. Existe esse acordo, presidente? Quem conhece o governador Mauro Mendes um pouco politicamente sabe que o Mauro é um cara que deixa para pensar a política no último momento. Ele está hoje totalmente focado na gestão. O Mauro é um cara que sabe 2, 3 assuntos do que o diretório do DEM está falando em Cuiabá. Eu acho que o DEM entrou tarde nessa discussão. Eu acho que o DEM tinha que realmente tomar providências para se estruturar aqui dentro de Cuiabá. O DEM, desde 2004, não faz um candidato, não faz um vereador em Cuiabá. E tem um convite aí ao ex-prefeito Roberto França. O Fábio Garcia, eu acho que é um candidato que vem à cabeça das pessoas naturalmente. Ele foi um cara que fez um belo trabalho à frente da Secretaria de Governo, da Prefeitura do Mauro Mendes, foi um grande deputado federal, suplente do senador Jaime Campos. Então é normal, presidente estadual do DEM, é normal que ele tenha essa primeira lembrança. Gilberto Figueiredo vem fazendo uma gestão absolutamente revolucionária na saúde, Mauro Carvalho à frente da Casa Civil. Então é normal que os secretários que estão ligados, filiados ao DEM, sejam lembrados como potenciais candidatos. E como você falou, eu e o deputado Botelhos fizemos um convite oficial ao Roberto França para que ele se filiasse ao DEM e estivesse trabalhando junto com a gente uma possível candidatura, sim. Nós temos que construir, o DEM tem bons nomes e o DEM entende que pode fazer uma gestão muito bacana. Agora, essas declarações simpáticas de Júlio e de Jaime Campos em relação à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro não cria um clima com os democratas ligados a Mauro Mendes, ao governador? Acho que não, eu acho que o doutor Júlio e o doutor Jaime são pessoas historicamente com trabalho prestado, com serviços comprovados à população. Eles têm as opiniões dele que têm que ser respeitadas, mas o DEM é um partido onde a maioria vai decidir, é um partido onde o consenso vai imperar. Eu não tenho dúvida, em todas as reuniões que eu estive com eles, em nenhum momento se colocaram de um formato diferente a esse, do que consenso, do que a maioria. E o entendimento que nós tivemos na última reunião que eu tive presente é claro, é o único objetivo. O DEM terá candidato a prefeito em Cuiabá. Candidato próprio? Próprio. Candidato do DEM. O DEM terá candidato. O que o senhor está colocando é o seguinte, essa história de ter uma aliança com o prefeito Emanuel Pinheiro não existe. Impensável. Impensável. E essa posição também é a posição não só do DEM, né? O governador Mauro Mendes já externou essa posição também. Todo mundo que está acompanhando um pouquinho mais vai ter essa leitura. Quem está vivendo o dia a dia do DEM sabe que essa é a nossa posição, sabe que esse é o objetivo, sabe que esse é o rumo que nós determinamos para traçar. Secretário, e aí o seguinte, o meu questionamento. O ex-governador Júlio Campos já disse aí com todas as letras que Emanuel Pinheiro estará no segundo turno na eleição do ano que vem. Aí Blairo Maggi falou, olha, quem vai estar frente a frente aí, porque são dois bicudos, é Mauro Mendes de um lado e Emanuel Pinheiro do outro. Então é o seguinte, a gente imagina aí que se Júlio Campos diz que Emanuel Pinheiro já estará no segundo turno, o grupo de Mauro Mendes terá também alguém lá no segundo turno, sem querer fazer nenhum exercício de futurologia, mas trabalhando sobre hipóteses. Gilberto Figueiredo seria esse nome? Bom, Gilberto Figueiredo sequer é filiado ao DEM. Eu sequer posso falar e tenho autoridade para poder falar sobre o DEM, né? Eu acho que só os dirigentes do DEM é que podem se posicionar em relação a isso. Mas o senhor pode ir para o DEM, não pode? Eu posso ir para o DEM ou por qualquer outro partido que queira que eu vá. Eu tenho uma janela aberta politicamente no mês de março. Vai ser em março, né? Em março, né? Hoje, se eu deixasse o PSB, correria o risco, inclusive, de perder o mandato. Então, por segurança, não faria isso. Eu já recebi convite de inúmeros partidos, né? Não apenas para ser candidato a prefeito, eu recebi convite, inclusive, para ser candidato a prefeito em outros partidos que não é o DEM. Mas para todos eu digo que essa decisão é uma decisão que tomarei lá no mês de março.
Eu posso tomar, inclusive, a decisão de voltar para a Câmara Municipal, de ser candidato à reeleição. Mas para ser o candidato, por exemplo, em hipótese, né? Para ser o Você é candidato... candidato à reeleição? Para ser o, Não posso? para ser o No candidato... campo da possibilidade, pode. Mas, por exemplo, e nesse campo da possibilidade, aí, para ser o candidato do grupo do governador Mauro Mendes no DEM, o natural é que o senhor vá para o DEM. É isso? Se Não essa tomou a decisão, possibilidade mas o vier a natural seria existir, isso. o natural seria isso, né? Mas isso é uma decisão a ser tomada no próximo ano. O que eu acredito em relação a essa questão, primeiro eu acredito que o DEM terá sim candidato. Não, primeiro, né? vamos colocar o seguinte, uma coisa é que o DEM terá candidato, não vai ter candidato e tal. O senhor quer ser candidato? Eu disse em uma outra reunião, numa outra entrevista aqui, que ao longo do tempo eu tenho me preparado para maiores desafios que vão além de ser um vereador ou que vai além de ser um secretário. Eu, quando deixei a iniciativa privada, eu vim para o campo político com um desafio na área da educação, eu já tinha experiência na educação profissional e ganhei experiência na educação básica como secretário de Cuiabá. Hoje eu aceitei um desafio de ser secretário de Estado para ampliar minha competência na área de gestão, na área da saúde, nas duas áreas mais difíceis e que mais impactantes que existem em qualquer administração no Executivo. Eu estou me preparando para isso. Mas eu não sei se serei candidato ou se serei prefeito um dia. Pode ser que não seja nem daqui, pode ser de outro lugar. Mas eu estou me preparando para isso. Eu disse que eu não acredito na sorte. Eu disse que existe uma convergência entre competência e oportunidade. Eu estou desenvolvendo competência. Se a oportunidade surgir, Antero, eu serei candidato a prefeito. Tá, mas eu não estou lutando para isso. O que eu quero indagar é o seguinte, se o senhor admite a possibilidade de ser candidato fora do grupo do Mauro Mendes, ou exclusivamente representando o grupo do Mauro Mendes? É difícil de imaginar isso pertencendo a um grupo que hoje é coeso, né? Nesse grupo a gente se aproveita de um ditado muito usado lá no Nordeste, que é água que afunda a canoa é água de dentro, não é água de fora. Então nós vamos marchar unidos e, logicamente, nesse grupo não são apenas filiados do partido do governador, muitos do grupo do governador sequer são filiados a algum partido ou estão num partido que não é o DEM. Então é lógico que numa convergência nós estaremos num grupo de aliança, que pode ser o DEM, né? Como eu disse, eu fui convidado pelo partido do vice-governador, eu fui convidado pelo próprio PSB, eu fui convidado pelo Avalone para ir para o PSDB, ou seja, eu sou um cidadão com plenos direitos e gozo dos meus direitos políticos e posso estar em qualquer partido. A tendência natural, pela lógica, é que sim, eu sendo convidado no mês de março para ir para o DEM, a possibilidade de ir para o DEM é a maior de todas. Secretário, uma vez que o senhor esteve aqui no programa, eu também estava, e numa das perguntas que foram feitas ao senhor, o senhor disse que não seria candidato à reeleição. De lá para cá, houve alguma mudança, alguma motivação para sair candidato à reeleição? Ou a motivação é bem outra? É o Palácio Alencastro? Eu citei há pouco que essa possibilidade, legalmente, ela existe. Eu posso, inclusive, voltar a exercer o meu mandato de vereador e ser candidato à reeleição. Não está isso nos meus planos. Não é isso que eu estou planejando. Mas a eleição, temos mais de um ano para chegar até ela, né? Então, eu não posso assegurar o que vai acontecer no ano que vem. Se fosse analisar 9 meses atrás, eu não imaginava ser secretário de saúde, hoje eu sou. Então, eu acredito que Deus deve estar preparando alguma coisa para o meu futuro. Mas eu imagino que, muito provavelmente, não será uma candidatura à reeleição como vereador em Cuiabá. De repente, o que Deus está preparando, o que pode ser a Prefeitura de Cuiabá? Se for isso que ele estiver preparando, é a vontade dele, eu não vou conseguir mudar. O senhor não vai contrariar ele, né, secretário? Porque, assim, Que Deus prepare bem, né? Eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Ele quer o que é melhor para a minha vida e foi assim a vida toda. Mesmo as adversidades, as dificuldades, né, que eu passei na vida, eu tenho certeza que ele fez isso que era para o meu bem, para engrossar o couro do lombo, para seguir na vida. Então, se não for para ser, eu não vou ser. Não adianta eu lutar contra isso. E se tiver que ser, serei. Seja o que Deus quiser. Secretário, muito obrigado pela presença, pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no A Notícia de Frente. Eu agradeço, sempre um prazer estar aqui, sendo provocado pelos senhores, mas objetivamente, especificamente, gostaria de sempre estar aqui
falar mais da saúde, que é a nossa principal obrigação. Nós temos um período que a gente tem que fazer entregas e nós estamos todos nos dedicando a fazer isso. Em breve, eu acredito que no máximo em 60 dias, o governador do estado tem mais uma espetacular notícia da população do Mato Grosso na área da saúde. Essa faz parte do jogo, né? Eu tenho que provocar a curiosidade para que isso seja realmente um impacto. Eu não vou antecipar aqui, as melhores notícias sempre eu vou deixar para o governador, mas na área da saúde, com certeza, nós teremos uma notícia muito importante para todo o estado de Mato Grosso. Isso daqui é para chamar ele para a próxima entrevista. Já mais próximo da conversa. Já mais próximo. E a Notícia de Frente vai agora para o seu último intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta segunda-feira e registrando aqui o seguinte, depois de todas as críticas pela sessão secreta da semana passada, do doleiro Lúcio Funaro, lá na CPI da sonegação e renúncia fiscal, o líder do governo, que teria articulado aí o deputado Dilmar Dal Bosco para que a sessão fosse secreta, com a concordância de Janaína Riva e do deputado Ondanir Bortolini, e como diz o Antero, Nininho. Agora o deputado Dilmar Dal Bosco não descarta novas sessões secretas para a CPI da sonegação, professor Lorenberg. Os próximos depoimentos serão do presidente do Grupo Amage, Judinei de Carvalho, em 3 de outubro, e o ex-governador em 10 de outubro. Abre aspas aqui para uma declaração dele, de Dilmar Dal Bosco. Quero deixar claro que o pedido não é dele, só me organizando aqui. Eu quero deixar claro que ele está fazendo isso pessoalmente e não com o líder do governo, né? E o governo devia demiti-lo. A conversa é essa. O cara é líder do governo. Eu estava naquela CPI do painel do Senado. CPI não, era uma comissão que apurava a questão do painel do Senado. Aí eu fiz um requerimento convocando 3 procuradores da República. Aí o líder do governo, José Roberto Arruda, falou assim, Antero, eu quero te pedir um favor. Pois não, Arruda, o que é? E eu era do mesmo partido do presidente Fernando Henrique. O Arruda, líder do governo do presidente Fernando Henrique. Eu quero te dizer o seguinte, que você vota contra o requerimento, tá? Eu falei, não vou votar contra o requerimento é meu. Você quer que eu ponha uma bola vermelha aqui no nariz? Ele falou, Antero, se você não for votar contra o requerimento, eu vou te tirar da comissão. Eu falei, beleza. Na hora que abriu a sessão, eu falei, senhor presidente, eu quero que o líder do governo explique aqui. Ele me pediu isso, isso e isso. Ele está fazendo isso em nome dele ou em nome do governo? Porque ele é líder do governo. Ele é líder do governo. E eu tenho certeza absoluta que o Mauro Mendes não está por trás disso, cara. Aí ele explicou. Mas isso leva borrões para a gestão do Mauro Mendes. Aí ele explicou o Mendes. seguinte, olha, o pedido não foi do Dilmar, houve uma reunião onde a maioria dos membros da CPI tiveram dúvidas e solicitamos o parecer da Procuradoria Legislativa que orientou que fosse suspensa ou em sessão secreta. Aí é o seguinte, aí querem jogar lá para a Procuradoria Legislativa a responsabilidade desta irresponsabilidade de ter transformado a sessão lá para o doleiro Lúcio Funaro em sessão secreta. E aí, será que o depoimento de Silval Barbosa também vai ser numa sessão secreta? Eles estão querendo, atenção, hein? Os deputados Dilmar Dal Bosco, Janaína e Nininho estão querendo acabar com a CPI. Eles não só estão querendo transformar em sessão secreta, como estão querendo acabar com a CPI. Sabe qual foi um dos motivos Mas, pelos quais... como você disse aqui na última sexta-feira, a CPI está desmoralizada. Não, pois é. E principalmente esses 3 deputados. O Wilson Santos, por enquanto, está salvando a CPI.
mas é preciso realizar essas oitivas. Não é bom nem para a AMAGE. O presidente da AMAGE agora ser ouvido em sessão secreta ou não ser ouvido. A AMAGE é uma empresa que fez compliance, que está agora comprometida a não se envolver com corrupção. Por que a AMAGE não vai explicar aquilo que a CPI precisa fazer? Quer dizer, esses parlamentares são suspeitos, na minha opinião, professor. São suspeitos de estarem favorecendo sonegadores, porque eles não querem que a população saiba do que eles estão tratando lá. E tem várias coisas assim, motivos pelos quais a CPI não aconteceu. Sabe quais foram? Um deles, o doleiro Funaro queria falar. O outro deles, havia um receio de que ele denunciasse o senador Wellington Fagundes, sogro da Janaína. Que o senador Wellington Fagundes teria recebido uma doação de uma empresa por nome EMPA, de um tal de Lázaro, etc. e tal. Havia essa suspeita. Essa pergunta, inclusive, internamente não foi realizada por doleiro. Quer dizer, olha, a Assembleia, pelo amor de Deus, eu acho que a deputada Janaína, que eu cansei de elogiar aqui, falo isso com a maior tranquilidade, tem 100 programas eu elogiando a deputada Janaína, mas ela está enterrando a possibilidade de ser candidatura, de ser uma candidata a presidente da Assembleia, com a altivez de defender o parlamento. O que ela está fazendo é contra o parlamento. É contra o parlamento. Essa decisão... E eles não querem, quando eu digo que eles não querem, eles querem acabar com o CPI. Eles jogaram contra a instituição do poder legislativo. É porque jogaram contra. Porque... Eu, na minha opinião, já disse e vou repetir. O presidente Eduardo Botelho, ele devia até se manifestar. A CPI até tem liberdade. A CPI tem autonomia. Não, tem autonomia. Agora, ele é o representante maior do Poder Legislativo. Não, eu sei, e estão, desmoralizando o poder. Estou desmoralizando a CPI, né? Com o Botelho não aconteceria isso, viu, Lúcio? O presidente, tanto é que o presidente Eduardo Botelho deu toda a liberdade para criar a CPI, né? E eles não querem, eles vão tentar agora. Primeiro, eles vão tentar, pode ser até desconvocado, né? Como diz aí o Dilmar. Não pode desconvocar. Você não pode votar duas coisas no mesmo ano legislativo. Eu votei um projeto de lei, aprovei. Agora eu quero revotar o projeto de lei? Não tem como. É só na legislatura posterior. Então, mas eles vão querer cancelar a CPI. Sabe por que eles vão querer cancelar a CPI? Eles estão pelando de medo da AMAGE ser apertada lá e ter que explicar por que não paga a FETAB. E estão pelando de medo do Silval Barbosa revelar que deu propina para deputados com dinheiro roubado de sonegação fiscal. E antes da gente encerrar o programa de hoje, falando de medo e falando de CPI, uma outra notícia aqui sobre Cuiabá. Câmara não reabrirá a CPI contra Emanuel e recorre à Justiça. O presidente da Câmara Municipal, vereador Misael Galvão, alegou erro formal para não reabrir a CPI contra o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Na última sexta-feira, numa entrevista coletiva, Misael Galvão afirmou que vai recorrer da decisão da Justiça que mandou reabrir a CPI para investigar o prefeito de Cuiabá. E o detalhe aqui é o seguinte... Misael Galvão alega que houve um erro no protocolo de abertura da CPI. Misael disse que o pedido de abertura da CPI deveria ter sido protocolado na primeira secretaria da Casa. No entanto, o pedido de abertura foi no protocolo geral, o que para Misael poderia causar problemas. Ou é a CPI que causa problema? Não causa problema. Eu acho assim, sabe o que eu acho? A CPI em outubro vai acontecer. Porque a hora que um desembargador lê este argumento aqui, o desembargador vai imediatamente mandar cumprir a decisão do juiz de piso. Na hora que o desembargador lê isso aqui, ele vai liminarmente mandar a Câmara Municipal cumprir a decisão. E aí não tem mais para quem recorrer. E eu acho o seguinte, Antero, a minha opinião aqui é o seguinte, essa justificativa aqui
dada pelo presidente da Câmara, Misael Galvão, professor Orenberg. É Me pra dá a impressão, reabrir- me dá a impressão reabrir a seguinte, que CPI. ele quer a CPI, Ele quer a sim. CPI. Ele quer abrir a CPI, não é É isso? pra reabrir a Ele CPI. quer reabrir a CPI. Com essa justificativa, Com essa justificativa aqui, vai reabrir a CPI. Eu também acho isso. nós chegamos aqui ao final da Notícia de Frente desta segunda-feira. Obrigado, professor Orenberg. Obrigado, Antero Paes de Barros. E nós estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.